diversidade e dinâmica da população mundial e transformações do espaço na sociedade urbana industrial na América Latina. Durante esse estudo, a gente vai ver que para conhecer as populações, a estrutura, as condições, é necessário realizar um censo, porque cada população ela vai ter sua cultura, vai ter sua realidade diferente. E durante esse censo é feita uma pesquisa, o censo é realizado de 10 em 10 anos, e é feita uma pesquisa com cada família. A partir dessa pesquisa, dessa entrevista, pode-se concluir qual o total de habitantes de um lugar, as condições socioeconômicas da população, o índice de crescimento, a taxa de natalidade, que são os nascimentos, a taxa de mortalidade, que são as mortes, a qualidade de vida, a distribuição de renda, nível de estudo, sexo, idade. Então, tudo isso pode ser visto através do censo quando ele é realizado. Aspectos gerais da questão populacional. Então, hoje em dia, pelo último censo, a população mundial já ultrapassou os 7 bilhões de pessoas. E esse número continua aumentando. A distribuição, as características, as práticas culturais, a diversidade étnica e muitos outros fatores, eles também são variados de área para área no planeta. Ao todo, nós temos diversas religiões, diversos idiomas, diversas raças, tradições. Tudo isso mostra o quanto a população é diversificada pelo globo terrestre. O elevado número de pessoas no planeta pode causar alguns prejuízos. E além disso também, essa população é distribuída de forma desigual pelo planeta. Existem áreas que nós chamamos de áreas de repulsão. Essa área de repulsão são áreas muito difíceis de ser ocupadas, né? Por exemplo, uma área fria demais, uma área desértica, né, onde o clima não favorece a ocupação populacional, vai fazer com que aquele lugar fique vazio de pessoas, né? Então vai fazer essa distribuição demográfica ela ir variando de lugar para lugar. Lugares que têm um clima favorável, um relevo favorável, isso facilita a ocupação. Nesse quadro a gente vê que a Ásia é o continente mais populoso dentre todos. E alguns países, eles têm essa taxa de crescimento mais acentuada que outros. Né? Países, as pessoas têm mais filhos, outros países têm pouco filho. Vai depender da cultura, da situação econômica. Estrutura etária da população mundial. Hoje em dia, a estrutura dessa população, ela vem tendo uma baixa fertilidade, ou seja, as mulheres estão engravidando menos, baixa mortalidade, porque as pessoas estão se cuidando mais, tendo mais acesso à saúde, e isso vem trazendo um envelhecimento da população mundial, ou seja, as pessoas estão vivendo mais, então estão nascendo menos crianças e os mais velhos estão vivendo mais. Cada vez mais o número de mortes é menor por conta de saúde, a condição de nascimento também é menor. Isso faz com que a população mais jovem diminua de quantidade e a população mais velha aumente a quantidade. Que fatores auxiliam, estão influenciando para que isso aconteça? Melhor qualidade de vida. Hoje as pessoas mais velhas estão se cuidando muito mais. E quando falo de cuidado, não é só cuidar da sua saúde, mas é o cuidado mental também. Se for parar para pensar, como é que era a vovozinha de antigamente? A vovozinha de antigamente era aquela que sentava numa cadeira de balanço e só ficava tricotando. Qual é a vovó de hoje? A vovó de hoje é aquela que sabe mexer com tecnologia, é aquela que anda com celular, que fica ligada em tudo,
que vai para o baile da terceira idade, que pratica atividade física, né? Então, hoje, as pessoas idosas têm um viver totalmente diferente. Então, isso é melhoria na qualidade de vida delas. Além disso, os avanços tecnológicos que fizeram com que o melhor atendimento na área de saúde acontecesse, melhoria no saneamento básico, melhoria no processo de urbanização das cidades, a entrada da mulher, né, no mercado de trabalho. Por que a mulher antigamente tinha 12, 13 filhos? Porque ela ficava em casa. Né? Hoje, o tempo da mulher é mais reduzido. Né? Ela trabalha fora. Então, reduziu a quantidade de filhos porque reduziu o tempo dela também. Então, hoje, a população ela vem diminuindo porque vai diminuindo a quantidade de filhos por família. Além disso, também as pessoas têm mais acesso à educação e aos métodos contraceptivos, né? Que são anticoncepcionais, cirurgias para não ter mais filho, camisinha. Tudo isso as pessoas têm que impedem com que eles engravidem. No passado isso não acontecia. Uma pirâmide etária apresenta a estrutura da população por idade, mostrando o percentual de jovens, adultos e idosos. E a estrutura por sexo, destacando a distribuição da população com percentual de mulheres e homens. Vamos ver no slide seguinte. Nessa pirâmide a gente consegue ver. Todo o azul são os homens, os vermelhos são mulheres. Observa a cor mais escura, que é o ano de 2000. Olha como é que a base da pirâmide está maior. Você vai vendo que vai subindo, a idade vai aumentando. Olha, lá no começo, começa de 0 a 4 anos e vai subindo até mais de 80. Então, em 2000, olha como é que essa base da pirâmide estava larga, ou seja, tinha muita gente nova, e ia diminuindo essa pirâmide até chegar a mais de 80 anos. Então, eu tinha uma população muito grande nova, né, até lá seus 40 anos. Passava disso e ia diminuindo, tinham poucos idosos. Agora, se você olhar, atentar para essa cor mais clara, que está por trás dessa pirâmide mais escura, olha como é que a estrutura mudou completamente. A previsão para 2030, ou melhor, 2035. Olha como é que a base da pirâmide está ficando fininha, ou seja, estão nascendo poucas pessoas. De meia idade aumenta e como a população idosa aumentou também. Acompanha pelo tamanho dessas barrinhas. Então, a tendência lá para 2035 é que tem uma população envelhecida, como foi falado antigamente. Né? Tem mais população de mais idade do que pessoas mais novas. Isso é uma pirâmide etária. Países de população envelhecida. A explosão demográfica é o crescimento exponencial da população mundial, com consequente ameaça de esgotamento dos recursos naturais, como solos agricultáveis, água potável e minérios. Essa explosão demográfica é um aumento repentino da população. O que isso pode provocar? O esgotamento dos recursos naturais, porque se eu tenho um tanto de água no meu planeta para viver com as pessoas com 7 bilhões hoje, quando tiver 10 bilhões eu vou ter a mesma quantidade de água. Eu vou ter a mesma quantidade de terra para plantar. Então os recursos eles não crescem de acordo com a quantidade que a população cresce. Os recursos continuam os mesmos. Então isso é um risco para futuramente, né, esses recursos não suportarem, né, abastecer a população futura. O envelhecimento demográfico, o envelhecimento populacional, é o processo pelo qual se aponta o aumento em termos proporcionais da população idosa em relação ao número de jovens de um determinado país. Foi o que eu falei anteriormente. Países em fase de envelhecimento. Todos os países do mundo estão passando por essa fase agora, por essa fase de envelhecimento.
Em dois momentos fundamentais isso acontece. O primeiro é a redução da base e o alargamento do meio da pirâmide, que a gente viu lá atrás. E o segundo é o rápido envelhecimento populacional, ou seja, está crescendo a população mais velha. Esse processo acelerado de envelhecimento populacional vai trazer uma séria consequência com a diminuição da população economicamente ativa. É onde vão ter muitos aposentados, né? A Previdência Social vai ter que pagar um número maior de aposentadorias e vai ter mais gente se aposentando e menos gente entrando na área de trabalho. O que é essa população economicamente ativa? Chamado de PEA. É um conceito elaborado para designar a população que está inserida no mercado de trabalho ou que, de certa forma, está procurando se inserir nele para exercer algum tipo de atividade remunerada. Então, a atividade que ela traz rendimento financeiro vai fazer com que essa pessoa faça parte da PEA, população economicamente ativa. A tendência natural é que o envelhecimento da população passe a ter uma maior demanda por benefícios, como eu falei anteriormente, e serviços voltados à população idosa. É uma população que necessita de uma atenção especial. Desse modo, faz necessário uma maior compreensão desse fenômeno e das consequências para a economia e para a política dos países. Que vocês tenham bons estudos. Um beijo.